Medo de dirigir. Tem muita gente aqui com medo de dirigir. Eu já, inclusive, respondi uma outra caixinha na visão da psicanálise. Dessa vez, eu vou reforçar mais na visão da medicina tradicional chinesa. Então, prestem atenção. O medo é uma emoção muito importante para a medicina tradicional chinesa. Por quê? Paralisa a pessoa. É uma emoção que pode atrapalhar o nosso dia a dia. E ficar paralisado por conta do medo, você não pode, não deve deixar isso acontecer. E o medo de dirigir não é em si o problema. Tem muitas outras coisas envolvidas. É medo da direção? Será que é medo de dirigir a própria vida? Medo de viver? Quando as emoções estão confusas, geralmente porque você reprime, porque você não sabe o que sente, isso é muito comum na clínica. Dentro da psicanálise, eu vejo muito isso. Os pacientes não sabem o que eles são. Você faz uma pergunta, ele responde outra coisa. Eles se contradizem o tempo inteiro. Eles não sabem o porquê eles acreditam, porquê eles estão falando aquilo. Eles não sabem. Eles não sabem o que eles são. Eles não sabem porquê eles acreditam naquilo. Eles não sabem. Isso é muito comum, muito mais comum do que se pensa. E quando a mente se torna confusa, o medo aumenta, porque a pessoa começa a ver problema onde não tem. 99,9% dos meus pacientes de psicanálise, os problemas contados, narrados, não são reais, não são problemas de fato, não são problemas genuínos. Eu nunca peguei um paciente assim com um problema que realmente fosse um problema. São problemas causados por eles mesmos. E o medo domina a mente da pessoa. Inclusive, a pessoa começa até a culpar os outros. Tem um discurso de culpar os outros. Culpa a mãe, culpa o parceiro, culpa o pai, culpa o governo. O problema foi o marido, na hora de ensinar a dirigir, que não tinha paciência, o instrutor da autoescola que era bruto, ou até em outras situações, a pessoa passa uma vida toda leviana e chega em uma certa idade, ela esqueceu que iria envelhecer, ser um patrimônio, sem nada. A culpa é dos bilionários e a culpa é do governo, que não protege. O medo começa a dominar a razão, dominar a consciência da pessoa. A pessoa não sabe nem o que está falando. Não tem nem razão daquilo ali. E deveria ser o contrário. A razão deveria dominar o medo. E aí você iria andar para frente, realizar os seus projetos. Então, quando o medo vai aumentando, a pessoa vai se tornando cada vez mais insegura. E para a medicina tradicional chinesa, o medo deveria estar alinhado com a coragem, porque o medo tem que existir. Se sem medo, você sairia aí no carro a 200 km por hora. Só que o medo não pode ser exacerbado, tem que estar equilibrado com a coragem. Por quê? Porque é a coragem que nutre a alegria. Então, uma mente lúcida faz a gente refletir melhor e faz a gente ter liberdade de escolha. Quando você é uma pessoa que faz melhores reflexões, você tem mais liberdade, você pode fazer melhores escolhas, que é a coisa mais difícil, é a pessoa saber escolher bem. Você pode escolher o que você quer ser, o que você vai fazer. Você vai ser dono da sua própria vida. Você vai poder transformar o seu dia, a sua vida. Isso é muito difícil, porque o ser humano não sabe fazer escolhas, porque tem a mente caudalosa. Sabe o caldo? Sabe o caldo? Que você bate lá um monte de verdura, brócolis, repolho, cenoura, e quando você vai tomar aquele caldo, você não consegue mais ver, distinguir o gosto de cebola, o gosto da cenoura, do brócolis. Pronto, assim é a mente humana. Só que quando você tem mais lucidez, você tem liberdade para acertar, para errar, para paralisar, para movimentar. Dirigir tem suas dificuldades. O trânsito é inesperado. Pode acontecer qualquer coisa que fuja do nosso controle. Mas a MTC, a medicina tradicional chinesa, ensina a importância de saber fluir com as situações, aceitando as incertezas que aparecem no caminho, desenvolvendo uma confiança na mente. Porque dirigir, por exemplo, pode representar a perda do controle do ambiente com variáveis desconhecidas, porque o trânsito é imprevisível. Aí, se você é uma pessoa que busca viver debaixo de toda uma segurança, o medo vai dominar você. Mas quando você faz um tratamento psicanalítico, você vai se conhecendo melhor. Vai aumentar a sua autoconfiança e a
as suas relações com seus medos serão modificadas. As pessoas, de modo geral, têm muitos medos e por isso elas adoecem. O medo, por exemplo, agride o elemento água, que é representado pelo rim. E a energia do rim governa os ossos. E os ossos estão relacionados à energia da firmeza e estabilidade, que é o que você precisa para se sentir segura ao volante.